A 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, aconteceu neste ano de 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com o objetivo de debater e buscar soluções para a crise climática, vários painéis contaram com a presença de pesquisadores e líderes de associações do agronegócio brasileiro. A equipe do Noticiário Tortuga marcou presença e no programa de hoje vamos discutir o tema rastreabilidade na cadeia pecuária. Agora a gente conversa com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Fernando, bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado pelo convite, estamos aqui. A gente que agradece. Fernando, vocês estão aqui na COP debatendo aí vários temas ligados de forma direta à pecuária, principalmente à exportação. Hoje vocês tiveram um painel aqui falando sobre rastreabilidade. Quais oportunidades que isso gera de forma direta e lá para o produtor, para o pecuarista, dentro da porteira dele? Bom, vamos tentar simplificar, né? Você tem uma grande discussão hoje em torno de sistemas alimentares aqui na COP, como é que o mundo consegue continuar produzindo alimentos, mas ao mesmo tempo reduzir o impacto, né? E uma grande parte desse impacto vem, vamos dizer, de emissões na agricultura, mas também, especialmente no caso do Brasil, em relação ao desmatamento. No passado, o Brasil, para acessar mercados, a gente precisava dar garantias sanitárias para esses compradores, garantir que a carne que você está exportando não tem contaminação, não tem doença. Essa sempre foi a grande barreira, né? E hoje o que se pede é que você tenha garantias ambientais também, de que essa carne não está vindo do desmatamento, está reduzindo impacto. Então, essa é uma demanda que vem surgindo no setor privado e agora oficialmente de mercados como a União Europeia, o Reino Unido, que fez um anúncio parecido aqui. Então isso tem um impacto para a gente, né? A gente quer continuar acessando mercados, essa é uma agenda que daqui para frente vai ser cada vez mais demandada e o Brasil precisa se preparar. Por isso que o tema da rastreabilidade, assim, como é que a gente aprimora a rastreabilidade existente hoje para dar essas garantias que o mercado quer, né? Agora, para o produtor, ele precisa entender qual é essa demanda hoje que os frigoríficos têm, né? O que está sendo exigido, pensar junto maneiras de como é que a gente traz para dentro esses produtores, como é que a gente ajuda todo mundo a estar regularizado, mas também mais produtivo, mais eficiente, mais rentável, né? Porque isso interessa para todo mundo, né? E o que a ABIEC tem feito hoje, que a gente pode dar um exemplo aqui para o produtor de trabalhos e projetos, ações que vocês têm aí de forma efetiva nessa cadeia da pecuária? Bom, a ABIEC está hoje focando principalmente na questão da rastreabilidade. A gente tem discutido isso com os produtores na Câmara Setorial, no Ministério da Agricultura, né, com o próprio governo. A nossa intenção, de fato, é pensar juntos como que o país pode avançar com isso. A gente continua com o trabalho de negociação nos mercados internacionais sobre essas demandas que estão vindo da União Europeia para que isso tenha menos impacto para o setor. E programas que a gente está apoiando, como esse do estado do Pará, que o governador Helder anunciou aqui na COP, e que a intenção é, né, de fato, fazer o Pará ser um modelo do que pode ser uma pecuária na Amazônia, produtiva, sustentável e que seja um ganha-ganha para a indústria, para o produtor e para o estado também. Com certeza. A gente precisa principalmente se preparar agora para receber a COP30, né, em 2025. O Brasil aí vai estar em evidência em todo esse cenário. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente e o produtor é o papel fundamental nisso, né? Sim, eu acho que os produtores precisam participar cada vez mais, né, entender o que está acontecendo, entender essa transição que o mundo está falando que precisa acontecer, mas também como é que ele pode se beneficiar, né? A gente precisa começar a pensar em como trazer valor para esse capital natural que o produtor tem dentro da fazenda, esses produtores que estão melhorando a produção, que estão, né, reduzindo essas emissões, esse impacto, como é que a gente ajuda a trazer valor para isso? Com certeza. E fica aí o chamado para todos vocês, pecuaristas que estão nos assistindo e acompanham sempre aqui o Noticiário Tortuga. Vamos participar aí de forma efetiva de todos esses debates, porque a gente também é papel-chave, né, em todas essas discussões e a gente precisa ter a nossa opinião ali validada também em toda a cadeia. Exatamente. Acho que tem que abrir, né,
espaços de participação, o produtor tem que estar presente lá, tem que entender, né, os desafios, mas também as oportunidades que existem. Com certeza. E Fernando, conte sempre aqui com o Noticiário Tortuga. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. E o Noticiário Tortuga continua aqui na COP28 em Dubai. Nós vamos conversar agora com o Pedro Burnier e o Ricardo Negrini. Primeiramente, obrigado por participar aqui com a gente desse programa Noticiário Tortuga. Ok, um prazer. Obrigado também, viu, Ricardo? É um prazer também estar aqui com você. E o tema do painel em qual os dois participaram aqui na COP foi justamente para falar sobre rastreabilidade bovina, que é um assunto que a gente sempre traz aqui no programa, principalmente mostrando a importância do produtor e quais os benefícios que isso traz para o produtor. Pedro, esse é um discurso, é um assunto que não é de hoje, já é um assunto debatido há muito tempo, né? Como que está aí hoje, se a gente pudesse fazer um resumo de como está a rastreabilidade no Brasil, como a gente falaria sobre isso? Eu acho que a rastreabilidade ela vem evoluindo, mas acho que agora ela vai dar um salto para outro patamar, porque o próprio governo está estabelecendo um plano nacional de rastreabilidade, né? O próprio governo do Pará acabou de lançar também um plano de rastreabilidade individual lá no estado. E isso é muito importante, porque na verdade é a forma de você ter o produtor você analisar a cadeia toda do produtor e poder oferecer para o mercado um produto rastreável. É a tendência do mercado, não adianta. Então, realmente, isso vai facilitar o produtor a ter acesso a novos mercados e também a se manter posicionado bem no mercado interno e externo. E quando a gente fala do posicionamento do produtor rural, qual que é o papel dele, né, nesse discurso todo? Eu acho que assim, é produzir de forma consciente, né? Então, assim, na verdade, primeiramente legalidade, né? Não desmatar, enfim, cumprir o Código Florestal, né? E trabalhar com boas práticas agropecuárias. E a boa prática agropecuária, ela ajuda uma pecuária de baixa emissão, porque você acaba trabalhando uma forma melhor com o animal, você intensifica, você produz um animal mais jovem, que é mais aceitado pelo consumidor, e ao mesmo tempo você também reduz as emissões, que é a base da pecuária de baixo carbono, né? Então, ele sai ganhando com isso também. Com certeza. E Ricardo, quando o produtor ele olha para todas essas leis, tudo o que é imposto para ele dentro de um programa de rastreabilidade, às vezes ele fala assim, mas quem vai pagar essa conta? Isso vai acabar afetando no meu bolso, e não é bem assim, no qual toda a cadeia trabalha para criar essas leis, essas regras, que no final beneficia o produtor, né? Sem dúvida, né? Eu acredito que essa preocupação de custo é legítima, acho que os produtores sempre se perguntam, né? Mas peraí, quem vai pagar isso, essa rastreabilidade? E o consumidor também fala, será que eu vou ter uma carne mais cara porque ela vai ter que passar por mais controles, etc, né? Então, eu acho que essa preocupação sempre existiu, mas ela nunca poderia ser uma desculpa para a gente não avançar em padrões de sustentabilidade, né? Do ponto de vista do Ministério Público, né, cabe verificar a legalidade. Então, como é que eu sei se a carne que chega na nossa mesa está contribuindo para o desmatamento? Eu preciso de rastreabilidade. É fundamental isso. Então, é uma questão, em primeiro lugar, de legalidade. Eu preciso saber se não está tendo nenhum crime ambiental no meio do caminho, né? E aí, quando você tem um programa que tem a participação de produtores rurais, de indústria, de governo, todos na mesma página, né, estabelecendo metas e estabelecendo uma meta agressiva e obrigatória, como o Estado do Pará está propondo, aí nós temos uma perspectiva muito melhor de que todos os produtores consigam se adaptar com os devidos investimentos, porque isso está previsto também, tem que haver essa assistência ao produtor rural, né? Para que a gente consiga atingir esse objetivo, né? Não adianta falar em rastreamento individual de 28 milhões de cabeças de gado se a gente não tiver o investimento proporcional, né? Toda essa capacitação, toda a parte tecnológica envolvida nisso, né? Então, eu acho que hoje isso já não é mais apenas um discurso, isso é algo concreto que está começando a ser implementado, já tem fazendas implementando a rastreabilidade. E logo eu tenho certeza que os produtores vão ver que isso não vai dificultar em termos econômicos, pelo contrário, vai abrir mercados, vai gerar valorização do produto, vai melhorar a situação econômica da pecuária brasileira. A gente tem alguns mercados, principalmente o europeu, que já tem algumas exigências com respeito à rastreabilidade, e se a gente olha, por exemplo, para o mercado como o mercado China, que é o nosso maior comprador hoje,
a gente já começa a ter algumas conversas, negociações, que isso vai entrar também nesse mercado, né? Exatamente. Como uma exigência. Eu acho que a rastreabilidade ela é uma preocupação já há algum tempo por questões sanitárias, né? Então, todo mundo quer saber se não tem alguma contaminação por doença no gado que gerou a carne, né? Mas isso vinha sendo resolvido de maneira por meio desses mecanismos sanitários que nem sempre vão nos dar as informações que a gente precisa para o controle ambiental. Então agora a União Europeia ela conduz uma discussão que vai além disso, né, para a gente entender exatamente de onde vem cada animal, para saber a situação das fazendas em termos ambientais, né? E isso está sendo bem recebido, na verdade, né? Em vez de ouvir reclamações do mercado brasileiro, né? A gente verifica que muita gente está enxergando nisso uma oportunidade. Eu acho que é um momento, então, de aproveitar essa oportunidade, estabelecer esse novo parâmetro de rigor, porque a China logo vai também aumentar esse rigor, outros países importadores do Brasil vão fazer isso também, porque é uma tendência global, é inevitável. E Pedro, quando a gente olha agora para o nosso mercado interno, a rastreabilidade também é algo que vai começar a estar aí no mercado, a ser uma exigência dos frigoríficos, principalmente do consumidor, a gente tendo esse olhar também para o consumidor? Sim, do frigorífico já é, né? Eu acho que o próprio frigorífico, para cumprir o TAC, né, ele tem essa atividade, do varejo também. O varejo, na verdade, ele tem a pressão de também rastrear o produto até a gôndola, né? Então, e o varejo é o elo mais próximo do consumidor. Então, com isso, a rastreabilidade também está chegando ao consumidor. E eu acho que o consumidor sempre teve, na verdade, a preocupação de comer uma carne macia, enfim, com um bom aspecto visual, uma cor boa e um preço razoável, né? Agora não, agora a gente sabe que existe já consumidores tendendo a olhar também por questões ambientais, né? Eu acho que é uma tendência, né? Isso na Europa já existe, eu acho que, né, o próximo passo é o próprio consumidor brasileiro também dar valor a esse tipo de atributo, né, na carne. E qual a importância de uma discussão como essa aqui na COP28? A gente está aqui em Dubai e não só a importância, mas o que a gente vai levar aí para o nosso país, para o produtor também? Eu acho que a gente tem aqui novas informações que estão sendo anunciadas, né? Principalmente em relação ao estado do Pará, mas outras iniciativas que estão sendo informadas em todo o Brasil, né, da iniciativa privada e do setor público, sobre como será feita essa rastreabilidade, né? Porque que será feita, isso já é tomado hoje como algo pacífico, né? Todo mundo considera que vai ser feita, não pode demorar, porque é uma exigência, é uma necessidade, né? E aí o que está sendo discutido aqui é como fazer isso, qual a melhor maneira, como envolver o produtor rural, assegurando o mínimo custo, o máximo benefício, né? Então acho que todas essas discussões estão contribuindo para a gente voltar para o Brasil com informações muito mais consistentes sobre como conduzir esse processo todo. E a gente está aqui na cobertura da COP justamente para levar para vocês, produtores rurais que nos acompanham, pecuaristas que nos acompanham aqui no Noticiário Tortuga, todas essas informações e como que a gente pode ainda colaborar ainda mais com a rentabilidade aí do produtor. Obrigado mais uma vez, viu, Pedro? Ok, foi um prazer, foi nosso. Obrigado também, Ricardo. Eu que agradeço.